participaram de um evento, na verdade, isso mesmo, participaram na quinta-feira do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Os jornalistas foram impedidos de acompanhar esse encontro, de acordo com a Folha de São Paulo. O evento foi organizado na capital inglesa pelo Grupo Voto, presidido pela cientista política Karin Misculin. Em 2022, às vésperas da campanha eleitoral, isso relembrando, esta mesma cientista política promoveu um almoço do então presidente Jair Bolsonaro com 135 empresárias executivas no Palácio Tangará, em São Paulo. Mas a gente acredita que o ponto central dessa notícia não é a organização, mas sim o fato da imprensa não poder acompanhar esse encontro, primeiro Fórum Jurídico, assim nomeado. Como você vê essa medida, Marco? Por qual motivo será que a imprensa não pôde participar? Os assuntos que seriam debatidos ali, o que seria? Ótima pergunta, Berenice. Ótima pergunta. Porque os caras, eles se apropriaram, eles fecharam o Congresso, né? A gente fala isso, parece exagero, mas não é. Não é hipérbole isso. Você pode, assim, de coração, pega o Congresso, sei lá, a Polícia Legislativa, fecha, pega a chave, o molho de chaves do Congresso Nacional, todos os gabinetes, salão principal, plenário, comissões, pega esse molho de chaves, vai até o Supremo Tribunal Federal e entrega para o Barroso, para ele, para o Xandão, para o Gilmar Mendes, usarem como quiser. Dá para os 11 não eleitos usarem como eles quiserem. Na verdade, né, pensando assim ainda mais, eu acho que a gente tinha que tirar os prédios do Congresso. Tira. É feio também, né? O Congresso Nacional é muito feio. Né? A arquitetura é horrorosa. Aquele lugar lá é todo horroroso. Eu acho que a gente tinha que fazer, no lugar do Congresso Nacional, uma estátua imensa do Alexandre de Moraes pelado. Eu acho que uns 30 metros de altura, ele boladaço, parecendo um guerreiro espartano, com um escudo e uma espada, escrito no escudo dele lá, defensor da democracia brasileira. E na espada, né, uma espada cheia de sangue também, sangue da Dona Jupira, sangue do Alan dos Santos, sangue do Constantino, sangue do Clériston. Tudo é bizarro nisso que você falou. O que eles estão indo fazer em Londres? Mais palestra? E não é só palestra, é lobby, é tráfico de influência. Tem conselheiro do CAD lá, tem ministro do STJ lá, tem ministro do TSE. É uma suruba. Esses caras fazem suruba institucional. Todo dia é suruba institucional. Santo Deus, que negócio bizarro. Suruba institucional com empresário. Que ministro está indo falar com empresário, santo Deus? Que negócio grotesco. E daí eles vão lá, coletiva de imprensa para cima, coletiva de imprensa para baixo. E quando não tem coletiva de imprensa, aí que você fala, esses caras estão tramando mais um golpe. Por isso que eu tenho medo da calmaria antes da tempestade. A galera tá fazendo meme, eu concordo, tem que tirar sarro de ditador e tem que falar sério também. Aí você vê o negócio, o Elon Musk vai prestar depoimento, foi convidado para o Congresso americano, convidado pela nossa Câmara dos Deputados, ele vai, mas daqui a pouco vem a 27ª fase da Operação Lesa Pátria. E Deus lá sabe quem está nela. Daqui a pouco, alguém é abduzido pelo inquérito das fake news ou das milícias digitais. E aí? Né? Então, eu tenho um receio muito grande com relação à postura desses caras, porque é uma postura ardilosa. Eles são ardilosos. Eles trabalham nas sombras. Eles trabalham no esgoto. Eles trabalham nos porões. É gente perigosa. Essa turma que está nos altos cargos do judiciário, e aqui, prestem bem atenção, tá?
Esses caras são perigosíssimos. E é por isso que a gente tem que arrancar esses caras de lá. Impedimento, CPI do abuso de autoridade. Sabe quem entraria na CPI do abuso de autoridade? O Salomão, Polícia Federal, o PGR, o AGU. Todo mundo que abusa. Todo mundo que imita o ditadorzinho ali, careca. Todo mundo que imita o careca tem que ir para a CPI do abuso de autoridade. Tem que ser investigado. E o mais grotesco de tudo ainda é, esses caras, eles têm a digital na faca ensanguentada do crime. A digital é a decisão deles, publicada em diário oficial. É bizarro você olhar o nível. A gente até tirou sarro esses dias de um imbecil, César Calejon, de um instituto de extremíssima esquerda chamado ICL, Instituto Conhecimento Liberta. O cara fez uma salada mista, me colocou do lado do Ben Shapiro, da Zoe, do Adrilles, do Paulo Figueiredo, colocou o Dugin, colocou o Silas Malafaia, colocou... Puta, quem mais? Ele colocou uma turma e falou, ó, Ben Shapiro, essa é internacional fascista. Uma coisa eu falo com toda a clareza do mundo. A direita não é articulada internacionalmente como eu gostaria que ela fosse. Mas a esquerda e essa turma do Supremo Tribunal Federal não faz nada além disso. Hoje, os ministros do Supremo são os mais exímios articuladores que existem em Brasília. E isso deveria não amedrontar a ponto da gente não fazer nada, mas deveria, né, deixar as pessoas num estado de alerta e de urgência absolutamente importante, porque precisamos acabar com essa ação, com essa postura, com essa maneira de se comportar. Isso é completamente inaceitável e a gente não pode aceitar ministro do Supremo fazendo esse tipo de articulação, colocando imprensa onde eles querem, negando onde eles não querem. Isso daí virou máfia. O Supremo hoje é um grupo de mafiosos, virou uma facção criminosa que comanda o Brasil. Eu também acho. E o que a gente viu aqui sobre esse evento é tudo meio misterioso mesmo, é tudo meio assim, não se sabe. Os jornalistas da grande mídia, né, a imprensa foi barrada, eles não puderam nem sequer, tá? A informação é essa aqui, que eles foram impedidos até de permanecer no mesmo andar do evento que ocorre em um hotel de luxo. E aí, quem que estava lá? Você estava, obviamente, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, mas estava também ministros do governo Lula, o chefe da Polícia Federal, integrantes do Legislativo, eu aposto que é tudo de esquerda, e o ex-presidente Michel Temer, todos reunidos nesse evento em Londres. O timing é, no mínimo, curioso, quando a gente está a ponto de ter uma denúncia do Elon Musk lá no Congresso americano e aqui na Câmara dos Deputados. Então, assim, para mim, fica bem claro que isso aqui pode ser, sim, uma reação por parte deles, porque, como o Marco bem lembrou, a esquerda mundial ela é muito bem articulada. Não é à toa que o Jorge Soros irriga aqui as ONGs no Brasil com milhões. Gente, tem ONG que é completamente desconhecida, que você nem sabe o que ela faz direito. E aí quando você olha, né, na partezinha lá no site de patrocinadores, de financiadores, e está lá, Open Society Foundations, 1.500.000 reais no último ano. Ford Foundation, 500 mil reais. E é assim. E várias ONGs de esquerda no Brasil são assim. Então, há uma articulação clara. Realmente, eu fiquei bastante curioso com toda essa história. O Moraes foram perguntar, né? Os jornalistas da grande mídia, tá? Foram perguntar
para ele lá sobre o primeiro Fórum Jurídico Brasil Ideias, é o nome do fórum, né? E ele disse que nem a pau aceitaria dar entrevista, né? Isso no final do dia, ou seja, depois da, da, da reunião, né? Depois desse primeiro dia de reunião lá que eles tiveram nesta quinta-feira. De acordo com a Folha, para depois não dizer aqui que eu estou desinformando, essa frase teria sido dita em tom irônico e bem-humorado, né? A Folha de São Paulo falou. Mas ele deu entrevista ou não deu, Folha? Ele disse nem a pau em tom irônico. Tá bom. Mas se fosse realmente brincadeira, logo depois você daria entrevista, né? Quando a gente se brinca, não, nem a pau que eu vou falar, não, tô brincando, gente, foi isso que aconteceu e tal. Mas não deu, né? Não deu. Outros repórteres que foram impedidos, TV Globo e Record, também não puderam nem sequer estar no mesmo andar do evento. Agora, você imagina se fosse um evento do Elon Musk com deputados de direita, o Marco Antônio Costa lá em Washington, né? Com parlamentares americanos. Imagina se estivesse lá e não deixasse ninguém entrar, né? Barrasse todo mundo. Imagina o que já iam estar falando. Eu acho que o Alexandre de Moraes fazia um despacho obrigando a falarem, né, dando 48 horas para darem a ata do evento e de porquê, e a justificativa de porquê que a imprensa não pôde entrar. Mas no caso deles, são eles que mandam, a gente cabe somente obedecer. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.